Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre 4 livros essenciais para você iniciar o seu processo espiritual. Eu separei os 4 principais livros, são livros muito bons, são livros que obviamente que eu já li e são livros que eu mais gostei, que mais me ajudaram com o meu processo espiritual, que eu já estou há 5 anos nesse processo, então eu vou estar te ajudando, vou estar falando sobre esses livros. Eu vou falar o livro e falar um pouco deles. Então, o primeiro livro que eu vou estar dizendo aqui é Palavras de Fogo, do Osho. Então, esse é um dos livros assim que eu mais gosto mesmo. Eu já li vários livros do Osho, acho que 7 ou 8. E esse é um dos livros assim que mais impactaram assim na minha vida, né? Um dos livros que mais impactaram na minha vida. Palavras de Fogo, o próprio nome já diz. São palavras que de fato entram assim que nem faca no seu coração, assim, é muito bom mesmo, assim. Então você começa a ler o livro, bom, eu também não posso falar tanto do livro, né? Senão aí perde a graça de você ler. Mas eu vou tentar dar uma pincelada aqui só para explicar um pouquinho, como se fosse um resumo, o que se trata esse livro. São algumas palavras que são essenciais, assim, são alguns... Ele começa a conversar com você no livro e no decorrer do livro, algumas palavras que você, algumas frases inclusive, não só palavras curtas, mas há muitas frases que ele usa que você até para de ler e respira. Tem muitas vezes que eu estava lendo o livro e parava de ler o livro assim, respirava, refletia sobre isso. Esse é um livro muito bom para ler dessa forma, sem pressa, sem aquele negócio de querer terminar o mais rápido possível, não, mesmo porque isso vai acontecer mesmo. Ele de fato é um livro virador de páginas, né? Aqueles que você começa a ler e não para mais. Mas ele coloca várias frases assim que te impacta muito na sua vida, que você para e fala assim, meu Deus, eu nunca parei para pensar sobre isso que ele está falando. E tem muitas frases assim que chega até a arrepiar. Só lembrando também que os livros, cada vez que você lê um livro, você tem um entendimento diferente dele. Então, por exemplo, primeira vez que você lê um livro, você tem uma certa absorção desse livro, você absorve aquele conteúdo de uma forma. Depois de um certo tempo, vamos dizer assim, depois de um ano, você vai reler aquele livro, você vai vivenciar aquelas experiências de uma forma diferente. Então tem muitas pessoas que falam que os livros têm, digamos assim, cada livro tem tipo 7 camadas. Então é bem interessante sobre isso. Então você lê uma vez, depois de um ano, sei lá, 6 meses, você lê de novo, você já tem outra percepção, entendeu? Mesmo porque você já vai trabalhando com aquilo que você aprendeu. Bom, vamos lá, vamos pegar o próximo livro. O próximo livro é Jesus Cristo. O autor é Hélio Couto. Então o primeiro foi do Osho e agora a gente vai estar falando sobre o Hélio Couto, né? Que são os dois aí que eu gosto muito aí. Então já até coloquei aqui como primeiro, mas tem os dois últimos são muito bons também. Fica até o final para você não perder essas dicas que são maravilhosas. Bom, esse livro Jesus Cristo do Hélio Couto, ele de fato fala muito sobre Jesus Cristo. Além da Bíblia também, né? Claro, você vai encontrar muitos ensinos de Jesus Cristo na Bíblia. Eu ainda não terminei de ler a Bíblia, está faltando 300 páginas, ou seja, a Bíblia tem 2.000 páginas. Eu li 1.700 e dei uma segurada ali para refletir sobre algumas outras coisas. A Bíblia é um pouquinho mais difícil, inclusive a Bíblia não está aqui nos livros que mais eu indico para o seu despertar espiritual, e eu vou dizer um motivo. Porque na Bíblia tem muita coisa codificada, tem muita coisa que na minha opinião está distorcida, porque tem muitas traduções, a Bíblia tem muito, na minha opinião tá muito distorcida. Então tem outros livros que na minha opinião, por exemplo esses dois que eu já citei aqui, eles desenvolvem melhor um ensino de uma forma mais fácil também, porque a Bíblia ela é muito antiga. Então as palavras assim é bem difíceis para você conseguir ler, e também não é todo mundo que vai pegar um livro de 2.000 páginas para ler, né?
Então é um pouco disso, um pouco desses os motivos aí. Bom, enfim, falar um pouquinho desse livro do Hélio Couto, que é Jesus Cristo. Então ele fala muito sobre o conteúdo do Jesus Cristo, como foi a vida de Jesus Cristo, um pouco sobre isso, e os ensinos, né, que é o principal, os ensinos de Jesus Cristo, os ensinos que Jesus Cristo deixou para nós. Então, de uma forma super simples, de uma forma super prática, rápida, de você conseguir pegar os conteúdos. Esse livro também tem muita frase que eu lia e parava no meio do livro assim, eu falava, meu Deus. Aí eu parava, daí depois de um dia ali, 2 dias, eu voltava a ler para absorver bem esse conteúdo, mas também com certeza é um virador de páginas, aí eu tenho certeza que você vai gostar muito. E todos esses livros que eu estou falando aqui, ele te ajuda muito com o seu despertar espiritual, porque no conteúdo do livro tem muitas frases assim, muitas parábolas inclusive, né, que na própria Bíblia era falado, na própria Bíblia Sagrada ela tem muitas passagens que são através de parábolas, que é uma das melhores formas de você estar entendendo, compreendendo e absorvendo aquele conteúdo, né? Então eles trabalham um pouco com isso também, tanto o Osho quanto o Hélio Couto, que é uma linha bem parecida os dois. Bom, vamos para o próximo livro. O próximo livro é O Campo. Esse eu vou ter que colar aqui o nome do autor, porque é da autora no caso, que é um pouquinho difícil de pronunciar, é Line M.C. Taggart. Deixa eu conferir se é isso. Line M.C. Taggart. Olha, falei certo, que beleza, já consegui decorar aí o nome da autora, que é um nome um pouquinho difícil. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas de qualquer forma também eu vou estar colocando na descrição do vídeo vários autores e vários livros, né, no caso, para você se aprofundar mais sobre o despertar espiritual, claro, e então que vai ajudar. Então, alguns livros como complemento também. Então, vou colocar, não sei, talvez 10, 15, não sei, vamos ver. Vou pesquisar os mais interessantes que eu gosto aí, que eu já li, obviamente, né? Eu só vou recomendar os que eu já li. Tem outros que eu tô para ler ainda, mas depois de um certo tempo que você vai estudando, você tem que dar uma pausa para você absorver aquele conteúdo, colocar em prática. Esse é o principal de tudo, né? Eu até tenho um vídeo, eu vou colocar aqui, que fala a diferença sobre o conhecimento e a sabedoria. Então, você lendo esses livros, você vai adquirir o conhecimento, mas você não vai ter a sabedoria. A sabedoria você só vai ter depois que você colocar em prática os conteúdos, os ensinos, né? Enfim. Bom, vou falar um pouquinho sobre o livro O Campo. O livro O Campo, ele é um best-seller, inclusive, tá? Só vou já tá colocando aqui. Então é um livro muito bom, um livro virador de páginas. Ele fala muito sobre a mecânica quântica, então isso ajuda absurdamente no despertar espiritual. Então, e ele é um livro assim que faz você refletir muito em muita coisa assim da vida, como que o universo funciona de uma forma super simples. Esse que é o mais importante, né? Porque às vezes fala mecânica quântica, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou ler um livro de mecânica quântica? Então não é um bicho de 7 cabeças, é um livro super tranquilo de ler, inclusive é um best-seller, né? Se fosse um livro muito difícil não seria um best-seller, mas enfim. Então esse é o livro O Campo. E agora eu deixei por último aqui, que é um livro bem legal. Vou até falar aqui no vídeo o porquê que eu deixei esse livro por último. O nome do livro é O Livro dos Espíritos, que é do Allan Kardec. Eu deixei por último porque de repente as pessoas acabam se assustando um pouquinho. Quem não está acostumado já com esse processo do despertar espiritual, a pessoa às vezes fica um pouquinho assustada com essa coisa. Ah, não, livro dos espíritos, como assim espíritos? Não, meu Deus, como que pode isso? Não, eu não sou espírita, não sei o que. Eu também não sou espírita, eu não tenho religião, mas eu estudo bastante sobre o despertar espiritual e com certeza absoluta, se você for para o despertar espiritual, você vai trabalhar um pouquinho com essa linha também. Não que você vai ser espírita,
Já falei, vou repetir, eu não sou espírita, mas você vai sim começar a entender dos dois planos. Então, o que é o livro dos espíritos? Ele vai estar trabalhando sobre os dois planos. Então, vai trabalhar aqui na terceira dimensão e vai trabalhar na dimensão mais sutil, que é a próxima dimensão, que é onde ficam as almas, né, que cercam o nosso planeta, porém as almas que não estão encarnadas. E ele vai explicar de uma forma super simples, super tranquila, didática aí, muito tranquila mesmo, para você começar a entender como que funciona esses dois planos. Então também não tem muito para onde correr, né? Quando você quer trabalhar o despertar espiritual, você vai sim começar a ver esses dois planos. Tanto o plano que a gente está aqui, encarnado, né? Quanto o outro plano mais sutil também. Mas pode ficar tranquilo que não é nenhum bicho de 7 cabeças também, e é o que eu sempre falo, é melhor você saber do que você não saber como funciona e você está sujeito a chuvas e trovoadas, né? Porque se você não sabe como funcionam os dois planos, você só acredita no material, então é bem complicado, é bem mais difícil para você conseguir acabar evoluindo, né? E você acaba ficando suscetível a todas as energias, porque você não sabe trabalhar com isso. A partir do momento que você começa a saber trabalhar tanto o plano mais sutil quanto o plano mais denso, que é o que a gente está na terceira dimensão, você consegue lidar um pouco melhor com isso, então facilita bastante as coisas. Bom, enfim, esses são os 4 livros que eu separei aqui, e agora eu vou estar falando um bônus, que eu não ia colocar esse bônus no vídeo, mas a gente acaba recebendo aqui sempre que a gente está fazendo um vídeo, então a gente acaba recebendo alguma informação no meio do processo. Então eu vou estar falando um bônus, né, que eu acabei de inventar, que eu não ia colocar isso, que é o Kabailon. O Kabailon, tá? O autor desse livro, na verdade não é um autor só, são 3 pessoas que como autor é colocado o nome de 3 iniciados. Esse livro é maravilhoso, é incrível mesmo. Esse livro, O Kabailon, é fantástico. Eu já li ele já faz uns 4 anos, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei com esse despertar espiritual, com essa busca, né, da elevação da alma, da lapidação da alma. E esse livro, ele é maravilhoso. Ele fala sobre as 7 leis herméticas, eu acho que se fala herméticas, mas enfim, então ele vai trabalhar muito bem. Nossa, é maravilhoso. Quando eu li esse livro assim, eu fiquei assim, nossa, meu Deus. Esse livro eu li, eu acho que esse livro eu acabei lendo no livro físico, porque a maior parte dos meus livros eu compro em e-book, né, pelo Kindle no caso, mas pode comprar por qualquer outra plataforma. A maior plataforma é a Kindle, que é da Amazon inclusive. Só lembrando aqui também, o campo, na época que eu li, que eu acho que já faz uns 2 anos, não tinha em e-book, então eu tive que comprar o livro físico. Então já até te oriento aí que é meio salgado o livro. Na época eu paguei cerca de R$500, então isso é um pouquinho complicado, diferente dos outros livros que tem tudo no Kindle, então você vai pagar R$20, R$30, é bem baratinho, assim, bem tranquilo. Ou se você gosta do livro físico mesmo, você vai estar pagando um pouco mais caro, mas é preços tradicionais mesmo, acho que R$50, R$60, não foge muito disso, é bem tranquilo. Bom, enfim, então deixa eu ver se eu posso falar mais um pouquinho aqui, se eu lembro mais um pouquinho para falar do Kabailon. Ele vai estar trabalhando sobre as 7 leis herméticas, que eu já falei, e é um livro que, deixa eu ver se eu penso em mais alguma coisa aqui interessante, porque eu fui pego de surpresa nesse livro, né? Mas enfim, ele vai estar trabalhando sobre os dois planos também. Então é um livro de fato para você iniciar com o despertar espiritual. E eu não tinha colocado ele na lista, mas eu fui lembrado aqui. Então, que fica a dica, né? Com certeza, o conhecimento sempre a gente tá aqui para passar. Bom, eu acho que é isso, tá? Então, acabou sendo 4 livros e mais esse 5º que foi um bônus maravilhoso. Que felicidade que é estar falando desse bônus aí, que se eu não tivesse colocado, com certeza esse vídeo estaria absurdamente incompleto. Bom, enfim, o vídeo é esse. Ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas
ok, pelo menos a gente passou o conteúdo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, vamos conversar sobre os livros. Se você tem alguma dúvida, se você quer sugerir algum livro, algum outro livro, se você tem alguma dúvida sobre esses livros que eu falei, se você tem alguma passagem que você não entendeu, eu consegui assim absorver bastante coisa, muita coisa dos livros, inclusive porque eu consagro a ayahuasca, então muita informação que eu, por exemplo, se eu leio um livro e tal, às vezes eu leio ali, eu não me atento a uma passagem, mas na consagração da ayahuasca vem essa informação para mim, então isso me ajuda muito. Quem não sabe o que é a ayahuasca, vou deixar o link aqui de um vídeo que eu tenho falando sobre a ayahuasca, enfim, mas deixa lá um comentário que a gente vai estar conversando sobre isso. Deixa seu like e gratidão por ter assistido esse vídeo até o final.